Bom, é, eu vou falar só um pouquinho antes aqui sobre a minha trajetória, né, como servidora pública, né? Eu me formei em Direito aqui em Maringá, na Universidade Estadual, e depois eu fui nomeada para o TRT da Nona Região como técnica judiciária, fiquei na cidade de Palotina. Depois de um tempo, fui nomeada para a Justiça Federal do Mato Grosso do Sul, no cargo, né, de analista judiciária, trabalhei na Justiça Federal lá em Ponta Porã por mais ou menos 3 anos e meio, tá? E depois fui para Campo Grande. E aí, quando eu estava lá, eu fui nomeada para oficial de justiça no TRT 15. Nessa fase aí, eu estava grávida e já tinha, né, essa paixão aí pelo cargo também de oficial. E a gente acabou optando, então, né, eu acabei optando pela nomeação no cargo de oficial de justiça. E nessa fase o Maicon também, ele trabalhava como técnico judiciário no TRT 24, na 24ª região, conseguiu aí, né, no primeiro momento, a remoção para a 15ª e depois a redistribuição. Então essa é a nossa trajetória aí, né, dentro do serviço público. E para fazer sentido para vocês, né, para contextualizar tudo isso que a gente vai falar para vocês, a gente queria conversar um pouquinho sobre os estágios financeiros, né? Essa pergunta que está aí na tela de vocês, né? Qual é o estágio financeiro hoje? Ah, mas o que que isso tem a ver com o hábito de investir, com investimentos? Isso tem a ver porque a gente precisa identificar sempre o lugar onde nós estamos, a nossa realidade atual, em que lugar que você se encontra, porque sempre cada investimento, né, ele atende a uma realidade, né? Será que é hora de eu investir? Será que qual investimento que eu vou buscar? Depende também sempre da sua realidade financeira. Então a gente trouxe aqui hoje para compartilhar um pouquinho da nossa história financeira com vocês, né? E também para que você consiga entender qual estágio que você está hoje, né? Então vamos lá. Olha, vocês podem observar aí na tela que nós temos o estágio de endividado, maratonista, poupador e o investidor, né? Vejam aqui que são estágios, nada é definitivo, né? Você que de repente hoje vai se ver aí numa posição de endividado, enfim, né? Isso daí é uma fase, tá? Ninguém nasceu com uma sentença aí inquestionável, não. E por que que a gente trouxe isso? Para poder contar, contextualizar um pouco da nossa história também, tá? Eu e o Michael, nós casamos, então, no regime de comunhão universal de dívidas. A gente sempre fala isso nos nossos cursos, né? A gente, quando começou aí a nossa história, os dois recém-formados, endividados, né? É, devendo aí cartão de crédito, aquelas ligações do Serasa, ameaça, né, de negativar, enfim, né, era uma fase assim sem nenhum glamour, mas já era uma época que eu trabalhava como advogada aqui em Maringá, eu ganhava bem, tá? E o Michael também trabalhava, né? Então, não era condizente assim já com o que a gente ganhava essa situação, né, de endividados. Mas o fato é que sim, nós éramos endividados, né? Vivíamos aí uma fase de muitas restrições. Eu, como advogada, tentava sempre manter um padrão assim, pelo menos ostentar, né, transparecer uma situação financeira uma imagem que não fosse condizente aí com o que a gente estava vivendo, acabava comprando roupas caras, enfim, né? E isso tudo para sustentar uma imagem, porque no fundo, como a gente falou, né, a situação era péssima. E o que que eu fazia? Eu acabava cavando mais o buraco, né? Acabava me endividando mais o Maicon e assim por diante. Nessa fase, as nossas muletas financeiras eram os nossos pais, né? Que acabavam ajudando assim só a cobrir as dívidas e também o banco, né? Até onde a gente teve crédito. Eu falo sempre uma coisa muito que é bem dessa época. A gente usava um Uno Mille, ele era cereja, e nós brincávamos que o apelido dele era Cerejinha.
Então, o que que acontece, né? O Cerejinha, eu falo que ele tinha um comportamento bem condizente com essa fase nossa, assim, um comportamento, parecia que ele tinha vida própria, sabe? Humor próprio. Ele decidia quando ele ia pegar, ele decidia quando ele não ia pegar, enfim. Eu sei que várias e várias vezes eu e o Michael, a gente saía com o carro, que nem era nosso, era emprestado do meu sogro, e já ficava torcendo aí para o carro não morrer, enfim, aquele perrengue, né? Perrengue mesmo. E eu lembro que depois de uma audiência, eu terminei, né, o expediente no escritório e estava esperando o Maicon lá na frente do prédio no qual eu trabalhava. E toda bem arrumada, elegante, enfim, né? E lá vem o Cerejinha, né? E eu já começava inconscientemente a pedir, pelo amor de Deus, para aquele carro não pifar ali na frente do escritório, que eu ia passar uma vergonha. Pois adivinha o que aconteceu? O Cerejinha falhou. Vai o Maicon empurrar o carro, aquela situação de novo, que refletia tudo o que estava acontecendo na nossa vida, né? E aí, aquele dia em especial, eu prometi para mim mesma que a gente não ia continuar mais naquela condição, né? Então, na verdade, foi uma situação assim que acabou, né? Eu falo que a dor tem esse poder, né? Ela sempre faz com que a gente se transforme, né? Ou você fica aí murmurando, ou você se transforma. Então, aí a gente decidiu melhorar a nossa vida e coincidiu, né, com a aprovação no concurso público. Então, eu fui chamada, pouco depois desse incidente aí, eu fui nomeada como técnica judiciária, né? E aí eu lembro que eu tive aquela certeza, falei assim, nossa, agora os nossos problemas acabaram, né? Agora com uma remuneração um pouco melhor, um 13º, enfim, né? Com algumas vantagens que a gente tem aí, muitas, né? Em relação ao cargo, os nossos problemas financeiros teriam acabado, mas não, gente, não acabaram. Na verdade, a gente começou essa carreira também de concurso público porque a gente seguia uma receita de sucesso financeiro dos nossos pais, né? Qual era a receita que os nossos pais passavam para nós? Olha, faça uma faculdade, tenha um diploma e passe num concurso público. Então, aquele momento que eu fui nomeada, a sensação aqui, inconsciente e consciente, era de que os problemas estavam acabados, estavam resolvidos, e a gente ia começar, assim, a prosperar e ter muito sucesso financeiro. Mas o que que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Por quê? Subiu a renda, subiram as despesas. A única grande conquista, tá? É que nós pagamos as nossas dívidas, isso já nos trouxe uma paz imensa, né? Não éramos mais devedores, então agora a gente tinha aí um nome limpo, condição financeira de equilibrar pelo menos as contas, não dever para ninguém, mas era sempre assim, gastando tudo, vivendo no limite, né? E isso foi por um tempo, depois eu fui nomeada para analista da Justiça Federal, e aí a remuneração subiu. Então agora vai, agora vai. Não, não foi de novo. Por quê? Porque subiram de novo, né? As despesas acompanhando de novo esse aumento de renda. E nós continuamos lá no que nós chamamos aí de fase, né, de estágio do maratonista, que trabalha o mês inteiro, ele vence os boletos e as contas, termina no zero. Continua, trabalha o mês inteiro, vence as contas, os boletos e fica numa situação ali de zero, né? Financeiramente não tem progresso, enfim, não tem essa prosperidade. Então nós ficamos aí nessa fase de maratonista por muitos anos. E quando o Maicon passou no concurso para técnico, eu lembro que a promessa, ó, vou cobrar aqui publicamente. A Agora eu vou promessa ter que pagar. a promessa era a seguinte: olha, como a gente já, né, tem o salário, já vem, porque o Michael ficou algum tempo estudando, então a gente ficava com o salário, né, do meu cargo. E ele falou: quando eu for nomeado, você tem direito a 7 remunerações para gastar como bem entender. E eu, feliz da vida, né? Ia gastar assim como eu quisesse. Mas o que que aconteceu? O Michael foi nomeado, entrou no salário de técnico, que é um salário muito bom, não sobrou nada, gente, nada, de novo. Por quê? Porque aquilo foi incorporado ao orçamento, né? A gente começa a ganhar mais, a gente gasta mais, troca de carro, enfim, né? Não que nós não possamos fazer isso. O problema é que a gente queria ter o melhor de tudo, né?
que ele não se preocupava em planejar para depois gastar. Não, vamos parcelando aqui no cartão de crédito. O maratonista tem essa característica, né? Porque a fatura de cartão de crédito dele já começa assim, ele já com um terço, dois terços de parcelamento, né? Então ele já começa desanimado até o mês, né? Porque olha lá para a fatura e fala, poxa vida, já tem tudo isso de parcelamento, 3, 4, 5 vezes, enfim, né? Tudo que a gente fazia era através que podia, às vezes, melhorar um pouco através do parcelamento, né? Mas ficava no que o Pai Rico, o livro do Pai Rico, Pai Pobre chama aí, então, de corrida de rato, correndo no mesmo lugar, sem evolução nenhuma, pagando conta, vencendo o mês, pagando conta, enfim. Essa era a nossa situação. Até que, incomodados, muito incomodados com isso, né? A gente começou a perceber assim, olhar, né, ter essa consciência, olhar para a nossa vida financeira e ver que era muito pouco isso, sabe? Muito pouco, perto de toda a remuneração que nós ganhamos nesses anos todos, o patrimônio que a gente tinha era um patrimônio pequeno, então a gente precisava fazer, mudar algo na nossa vida, né? E aí nós começamos a fazer o quê? Nós começamos, então, a repetir o mantra da poupança, gente. O mantra da poupança, não é? Eu falo que a poupança, ela é uma paixão nacional. Todo mundo escutou dos avós, dos pais, coloca o dinheiro na poupança, você tem que pôr o dinheiro na poupança, coloca o dinheiro na poupança, enfim. Fato é que o Michael começou a repetir o mantra na nossa casa, poupança, 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 e eu falei, é verdade, a gente tem que colocar o dinheiro na poupança. E aí nós evoluímos mais uma vez aqui de estágio. Deixamos de ser maratonistas e passamos a ser poupadores, né? Quer complementar alguma coisa? Não, só para ressaltar que esses tópicos aí, eles são apenas alguns estágios, né? Estágios que a gente vivenciou. Não Sim, significa necessariamente isso daí, ele é dinâmico, né? Como nós passamos, nós galgamos essas fases, nós passamos por todas elas, não significa que você também precise passar, né? De que repente, não. eu espero que não, né? A gente deseja que ninguém aqui esteja endividado, né? Pule essa fase. E, da mesma forma, alguém que esteja com dívidas hoje não necessariamente vai se tornar um maratonista, aquele que só paga a conta todos os meses. Com inteligência financeira, com a educação financeira, você pode, naturalmente, pular para um estágio de poupador ou investidor diretamente. Né? Isso vai Investidor, depender Tomás. da sua vontade, do seu interesse no assunto, né? Nessa transição. E quanto à dívida, realmente, eu prometi para ela que quando eu passasse no concurso, eu ia. Eram 6 remunerações, né? 7. Quem deve esquece, né? Opa. Mas era muito difícil, gente. A gente morava em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai, e lá tinha um shopping China. Quem seja mais do Sul aqui, conheça o que é isso, já tenha visitado. Quem conhece lá, dá um ok, fala aí pra Comenta aí, gente, né? que vocês com certeza vão nos entender, né? O que é você passar a ganhar bem mais e estar num local como aquele. Então era bem difícil, ainda mais sem a mentalidade que a gente tem hoje, né? Então eu fiquei devendo, mas eu vou pagar. Isso, como o Marco falou, são estágios, vamos reforçar mais uma vez, a gente quis trazer o nosso exemplo de vida para tornar isso, né, mais didático, para contextualizar toda essa mudança e o porquê que nós estamos aqui conversando com vocês, né? Qual foi a nossa realidade financeira? Às vezes as pessoas acham que a gente já começou a investir porque já tinha dinheiro, porque herdou nada disso, né? Nós começamos aí nessa situação, fomos evoluindo, e como o Michael falou, espero que você, se estiver hoje num estágio de endividado ou maratonista, já pule direto aí para o de investidor. Mas voltando lá à nossa fase de poupadores, a gente começou a colocar o dinheiro na poupança, mas o que acontece com a poupança, né? Além dela não ter hoje uma rentabilidade, já faz um tempinho já que ela não está com uma rentabilidade muito atrativa, ela também tem essa facilidade, né? Você entra lá, joga o dinheiro para a poupança rapidamente, o dinheiro da poupança você joga para a conta corrente. Fato é que a gente não tinha comprometimento com o dinheiro, né? Não tinha propósito. Então, assim, a gente começava a deixar o dinheiro na poupança, a hora que ele estava lá, assim, sobrando, a gente dava um jeito de gastar ele. Então, já ia, viajava, trocava o carro, enfim. Mas pelo menos agora
gastava já com tendo dinheiro, né? Mas o fato o que que aconteceu? Por que que nós mudamos? Por que que a chave virou, né? Quando a gente olhava, então, aí para o nosso, ainda continuava olhando para o nosso patrimônio, nesse momento, como poupadores, né, era um patrimônio, sim, bom para a realidade financeira aí, enfim, né, que a gente sente também, e na maioria aí dos servidores, enfim, né, era um patrimônio bom, mas quando a gente começou a olhar e falar assim, poxa vida, já são tantos anos de serviço público, uma remuneração tão boa, e a gente está com esse patrimônio, nós tem alguma coisa errada. O que está errado? Nós começamos a questionar isso, né? Então, aí, nessa fase de poupadores, a gente já tinha comprado uns terrenos, começamos a ir parcelando, né? Enfim, depois pagamos, mas ainda assim, para nós não estava fazendo muito sentido, sabe? E foi uma fase que coincidiu também nessa transição de poupadores para investidores, com muitas incertezas que estavam rondando o serviço público, né? Isso é muito comum. Então, assim, vai ficar ruim, cada vez pior, não vão nomear mais, vai mudar isso, vem reforma. E aquele temor pesando na nossa casa. Imaginem, os dois servidores da Justiça do Trabalho, que também, né, sempre fica lá aquela dúvida, e a Justiça do Trabalho vai unificar com a federal, vai acabar, enfim. Todos esses medos, todas essas incertezas fizeram com que a gente decidisse agir, sabe? Fazer o que estivesse no nosso alcance. E nós fomos procurar soluções para isso. E aí sim decidimos começar a investir no mercado financeiro, tá? Por quê, né? Para tentar fazer com que esse patrimônio ele nos desse então segurança, né? Que a gente conseguisse aumentar esse patrimônio para que esses medos, essas inseguranças não atormentassem tanto a nossa vida e também não refletissem na nossa casa. Então, essa é mais ou menos a nossa trajetória financeira, tá? Que a gente compartilha aqui com muito carinho para mostrar para vocês que seja qual for a fase que você vive hoje, a sua realidade financeira, se você está numa fase de endividado, se você está lá no 0 a 0, né, com a situação de maratonista, se você é um poupador, nós vamos conversar sobre isso, sobre essa migração para o mundo dos investimentos, seja qual for a sua situação. Nós conseguimos, você também tem condição de progredir cada vez mais, de alcançar um estágio ali de investidor e ter muito sucesso aí na sua vida financeira, tá?